Salve, salve família, graça e paz. Eu tava no ônibus ali refletindo na palavra de Deus, né? Ouvi uma palavra do Jesus Cop e falei, pô, realmente a gente tem que ler mais a palavra de Deus. E eu tava lendo e comecei a refletir como seria o pessoal lá nessa cena mesmo, ó, no Monte da Transfiguração de Jesus, cara. Imagina a transfiguração, Lucas 9, 28, o Monte da Transfiguração. Aí, ó, tá lá, ó. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte a orar. Quais são as palavras que Cristo proferiu aí? Que cada um tem que levar sua cruz e etc e tal, né? Aí depois desses dias, aí tá ali com Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. O meu gato veio assistir a pregação. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram muito resplandecentes. Imagina Jesus orando lá e o rosto ficando clarinho. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Oh, Pai. Não, esse aí é herege, né? É verdade. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Aí eu fiquei pensando, né? Eu parei. Moisés e Elias. Moisés foi o que libertou o povo lá, né? O povo de Deus, lá do Egito. Aí o povo ficava murmurando, mas é conhecido como libertador. Elias, ele foi arrebatado, né? Tal, jogou a capa. Aí fiquei pensando, né? Pô, não liberta? Liberta para ser. Aí Jesus subiu ao céu, deixou o quê? O poder dele, a porção dobrada, né? Jesus falou: aquele que fizesse milagre em meu nome faria coisas maiores, que seria a capa. A capa representa o quê? O Espírito Santo. Tá, beleza, que ali, né? Várias coisas eu fiquei pensando, né? Bacana. Dá para ter várias interpretações, né? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Imagina lá no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés trocando ideia com os discípulos de Cristo lá. Imagina Moisés. Você viu o que estava escrito lá em Isaías? Que ele padeceria, Isaías 53, teria que morrer, o cordeiro e tal, homem de dores. Então, é esse cabra aqui. Aí Elias. Pois é verdade. Ele vai padecer em Israel aí, ele vai ter que morrer por vocês. E Jesus está só de boa, Jesus está zen, né? Os quais apareceram com glória, falaram da sua morte, a qual havia cumprido em Jerusalém. E Pedro, Pedrão, você tá ligado como que é o Pedrão, né? E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Eu quero dormir! Quem nunca, né? E quando despertaram, viram a sua glória aqueles dois varões que estavam com ele. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles varões que estavam com ele. Por que Pedro dormiu, mano? Por que Pedro dormiu? Porque Pedro era irado, né, truta? Imagina Pedro na situação ali, o Moisés e Elias falando que ele ia ter que morrer por eles. Pedro já ia falar que... Quê? Pedro? Aí Moisés, a fita é a seguinte, ninguém vai matar meu senhor não, certo? Porque é o seguinte, mano, eu sou Pedro, sobre essa pedra, edificarei a igreja dele, ninguém vai matar ele, tá entendendo? Eu já entendi agora. Conjecturações. Viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E para Moisés ele iria falar assim: Aí Moisés, é o seguinte, esse baleiro, presta atenção na minha ideia aqui, certo? Ô cenouro, a fita é a seguinte, não vai matar meu senhor coisa nenhuma em Jerusalém, não. Você pode ter matado o egípcio lá, mas não vem com essas ideias furadas não. Acho que Pedro pensaria assim, né? Por isso que ele dormiu. Aí ele foi lá e dormiu, né? Que conversa é essa, Zé? Onde é que você aprendeu isso? Vigia, moço. Isso é heresia, tá? Não é escrito essas coisas não, tá, gente? Só tô aqui imaginando com meus botões aqui
Pedrão, que o Pedrão era meio bruto, né? Cortou a orelha do outro lá que queria prender Jesus. Então eu fiquei imaginando Pedro nessa situação, né, velho? Mano, você tem demência? E aconteceu que, quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Imagina ele: Senhor, não é bom nós fazer uma tenda aqui, uma para mim, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias? Agora imagina os caras um olhando para a cara do outro, irmão. Moisés, Elias, Jesus. Ô Pedro, ele tá resplandecendo a glória, irmão. Quer pôr tenda em nós, irmão. E aconteceu que quando aqueles se apartaram, disse Pedro a Jesus: Como é bom estarmos aqui! E testemunhar tudo isso! Montaremos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabendo o que dizia. Pô, é lógico que não sabia o que dizia. Pô, se Moisés e Elias estavam ali e foram arrebatados há não sei tantos anos, ele quer construir tenda pra ele. Não, fica aqui com nós, na terra, irmão. Ô, se liga, só descer aqui porque vocês verem aqui a glória de Jesus e tal, ele resplandecendo, nós também. Fica firme com Jesus aí, Pedrão. E é isso. E dizendo ele isso, veio a nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Imagina, Pedro, né? Pedro, Tiago e João foi? Isso, Pedro, Tiago e João foram cobertos pela nuvem. Imagina, mano. Tipo assim, a nuvem fala, Deus, vamos lá, Deus na sua soberania, olhou lá, falou, meu, vou botar uma nuvem ali, que o cara já quer fazer tenda, eu vou cobrir com a nuvem ali. Ó. Desceu a nuvem de Deus, cobriram, certo? E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Imagina, mano, que é isso, mano, que neblina é essa, cara? E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém do que tinham visto. Imagina se eles contam também, o pessoal vai falar: Ixi, truta! Moisés e Elias, teve Moisés... Ô, irmão, não. Você tá dando aí com Jesus aí, truta. Mano, teve Moisés e Elias. Ô, Thiago, Pedro, João. Ah, vocês estão chapando na verdade, né? Não contaram por aqueles dias, né? E aconteceu que, aqui já vem a cura do jovem lunático. Aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Senhor, meu filho está possuído por um espírito mudo. Por favor, liberte-o. Eu suplico. Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado, né? Ele arroaçava com a vida do rapaz, né? E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traz-me cá o teu filho. Agora imagina nós fosse Jesus, irmão. Ixi, Maria, cara. Vou falar assim: ô Jesus, tentei me expulsar, pedi para seus discípulos, ele não expulsou, mano. Falou, mano, na moral, tio. Imagina Jesus assim falando, nos nossos dias, fosse eu, no meu caso, né? Ele falou, mano, vocês estão tirando, velho. Vocês viram o tanto de milagre que eu fiz, já ensinei vocês têm que orar. Chegou lá no monte lá, vocês tiraram um sono, certo, truta? Eu avisei cada um pra vocês orar. Aí vocês preferiram dormir, né? Da hora. Aí depois quer vir aqui expulsar demônio. Vocês estão de brincadeira comigo, vocês têm que tomar tapa na cara, rapaz.
Esse seria eu, né? Quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Vai lá, vai. Boa, Jesus. Porque Jesus é autoridade. Jesus é aquele que está acima de todos os nomes, acima de tudo. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Ponde essa palavra nos corações de vocês, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ou seja, quando Jesus disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, ele estava dizendo: cumprirei o meu propósito, darei a minha vida por vocês, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entendeu? E às vezes a pessoa antigamente tinha que entregar o sacrifício ali uma vez por ano para pagar os pecados, né? Um cordeirinho. E aí veio o cordeiro vivo, puro, imaculado, que é Jesus, e deu a vida por mim e por você que está assistindo. Sério. Ou seja, ouça o que Jesus te diz. Mas eles não entendiam essa palavra que lhe era encoberta, para que a não compreendessem e temia interrogá-lo acerca dessa palavra. Aí eu fico aqui imaginando como seria eles, né? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Tiago, na moral, ó, nós não conseguimos expulsar os demônios hoje, tá ligado? Mas eu acho que na ausência de Jesus, aqui, em outras fitas aí, eu curei, pai foi curado. Eu acho que na ausência dele, o pau número 1 sou eu, viu? Ixi, vai pensando que não. As ideias desse frango aqui, pai, falando que é maior que eu aonde, filho? Aquele dia lá que eu orei lá, o pessoal foi curado da febre. Ah, da febre. A outra mulher lá também tava com enxaqueca, lá eu orei em nome de Jesus, lá fui o número 1 sou eu, rapaz. Tá rindo do que, ô comédia? As ideias desse cara. Você está discutindo aí os dois aí pra ver quem é que é maior, quem é que é menor. Mas eu tenho uma grande denominação cujo palmeirense não tem, que vocês conhecem, a minha igreja mundialmente conhecida. E lá rola muitos milagres, então de nós três aqui, eu creio que o número um de verdade pós-Jesus, sou eu, filhinho. Ixi, você é o bichão mesmo, quebrado, você então? Talvez eu seja mesmo. Ih, Jesus tá vindo aí, Jesus tá vindo aí. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, ou seja, Deus. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então, quer crescer? Quer ser o primeiro? Seja o último, certo? Quer ser o primeiro? Ajuda o outro lá. Ó. Por exemplo, você tem um irmão na fé que manja mais da palavra do que você, divulga ele. Exerça a tua função. Você sabe pregar? Amém. Vai lá, faça a tua parte, pregue por todo o Espírito Santo. E é isso, rapaziada. E respondendo, João disse: João? Você pode... João? Eu sou João? Você é o João. Mestre, é o seguinte, eu vi um outro ali de quebrado ali divulgando a palavra, só que ele não cola com nós. Então é o seguinte, nós logo brecamos ele mesmo, porque ele não tá correndo com nós, tio. Quer pregar que expulsar demônio em nome, no seu nome aí que tá correndo com nós? Qual que é a fita?
E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Faz sentido, né, quebrado? É verdade. Aí vai se expandindo o reino assim, né? Na visão. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. E é isso aí, rapaziada. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que achar que é melhor que os outros. Não tem melhor que os outros que número um. Número um é Jesus. Tá entendendo? Então, seja um bom cristão. Respeite o próximo, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu vou te pedir um favorzão aqui em nome de Jesus. Curte, compartilha, se inscreva no canal aí para ajudar nós, certo? E que Deus abençoe sua vida. Espero que tenha edificado a sua vida de alguma maneira durante essa pregação do Evangelho. É nóis, forte abraço. Ou seja, quando Jesus disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, ele estava dizendo: cumprirei o meu propósito, darei a minha vida por vocês, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entendeu? E às vezes a pessoa antigamente tinha que entregar o sacrifício ali uma vez por ano para pagar os pecados, né? Um cordeirinho. E aí veio o cordeiro vivo, puro, imaculado, que é Jesus, e deu a vida por mim e por você que está me assistindo. Cê é louco.